Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui para aprender a Tua Palavra, para meditarmos naquilo que o Senhor tem para falar conosco e nos ensinar. Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Senhor, que nesta noite o Senhor venha abrir nossas mentes, que nós possamos aqui, Senhor, ter esse entendimento, que tudo seja para a glória, para a honra do Teu precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, que maravilha. Vamos iniciar a nossa lição hoje, lição de número 8, os 144 mil que não se curvaram ao anticristo. Graças a Deus, os 144 mil que não se curvaram ao anticristo. Vamos ler, então, iniciando aí o texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 7. É um tema, é um assunto que traz muitas polêmicas e traz muitos esclarecimentos também para quem gosta de estudar, e é isso que nós vamos fazer hoje. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 8, depois nós estaremos indo para 14, os 3 primeiros versos, que diz assim: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. Agora vamos lá, Apocalipse 14, versículo 1 ao 3, diz assim: E olhei, e em si estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. Eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa e cantavam com um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Amém? O textuário desta lição, ele já vai esclarecer muitas perguntas, muitas dúvidas. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós já vamos entender aqui, pessoal, que quando é revelado para João acerca dessas 144 mil pessoas, nós vamos hoje identificar primeiro o cenário e a missão dessas 144. Nós vamos entender que este número é um número que ele deixa claro a origem dessas pessoas, quem são essas pessoas, e nós vamos compreender que eles, junto com as 2 testemunhas, estarão refutando todo o império do anticristo durante a grande tribulação. Então, nós vamos estudar, e aqui o comentarista até deixa claro, a regra da exegese bíblica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, vamos lá. Quem serão os 144 mil? O texto de Apocalipse, capítulo 7, do 4 ao 8, mostra que os 144 mil selados
sendo oriundos das 12 tribos de Israel. Todos, primeiro, quem são os 144 mil? Judeus. 144 mil, eles são oriundos das 12 tribos de Israel. E João viu eles, aonde eles aparecem? Eles são selados após a abertura dos primeiros 6 selos e antes da abertura do 7º selo. Então, nós entendemos que esses 144 mil sendo judeus, e durante a tribulação, e aí eu quero que vocês guardem bem isso, porque isso foi falado, o período que compete e que nós entendemos sendo pré-tribulacionistas, acreditando que a igreja será arrebatada antes da tribulação, a igreja sobe, inicia a contagem da 7ª semana de Daniel, a última semana de Daniel, que corresponde a 7 anos. Nesse momento, os 144 mil, eles se destacam, eles são separados, eles são selados, são judeus. Então, durante o período dos 7 anos, durante a tribulação, lembra que a grande tribulação nós consideramos os 3 últimos 3 anos e meio, ou seja, os 7 anos, os 3 primeiros 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio é considerado tribulação, e os 3 anos e meio, os últimos, é a grande tribulação. Então vamos lá. Eles aparecem justamente após o arrebatamento da igreja. E eles são protegidos, nós vamos ver isso biblicamente. Eles são protegidos e cumprem a missão do evangelismo em meio aos julgamentos da tribulação. Então, durante os 3 primeiros anos e meio, eles estão protegidos, a perseguição contra eles não é tão enfática, e após os 3 anos e meio, aonde o anticristo se revelará, aí eles vão continuar a sua missão, mostrando a sua presença e fidelidade até o final da tribulação. Ou seja, então eles são judeus, aparecem na tribulação, na primeira parte dos 3 anos e meio, eles estarão proclamando o evangelho do reino, eles não serão tão perseguidos. Por quê? Porque durante 3 anos e meio o anticristo ele estará, abre aspas, em paz. Depois dos 3 anos e meio, esses 144 mil continuarão com a missão, porém o anticristo irá para cima deles. E aí nós entendemos que durante esse período o Senhor os guardará. E aí nós vamos entender que eles têm um papel muito importante durante os 7 anos, porque eles vão reaparecer no monte de Sião com o Cordeiro, que nós vamos ver daqui a um tempo. Então, os 144 mil, vamos deixar bem claro, eu até deixei claro aí, no tópico 1.1, que eles são um grupo, ou melhor, na revista, eles são um grupo especial. Na metade, vamos lá, na metade da grande tribulação, o anticristo quebrará suas promessas de paz e prosperidade, iniciando uma perseguição mundial e cruel contra os judeus, acusando eles de serem culpados pelos males do mundo. E por conta disso, muitos judeus se voltarão e serão salvos. Judeus. Então, o cenário será mais ou menos assim. Depois dos 3 anos e meio, o anticristo, ele vai colocar a responsabilidade de todas as catástrofes que estarão acontecendo na grande tribulação em cima dos judeus. E é nesse momento que alguns judeus se converterão. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 3, está ali, não sei se dá para ler, mas se você conseguir enxergar, se você conseguir abrir a sua Bíblia, eu convido 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16, do versículo 14 ao 16, o que está escrito aí? 2 Coríntios, capítulo de número 3, do versículo 14 ao 16, o que está escrito? Mas os seus gentios foram endurecidos
si, porque até hoje mesmo o véu está a levantar da missão do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, por meio de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Lembra quando eu falei que se haverá salvação na grande tribulação? Os judeus se converterão por causa da perseguição que haverá dentro deste período. Então, nós vamos entender que os 144 mil, eles são especiais. É um grupo seleto. Mas não é só eles que vai, né, pastor? O quê? Tipo assim, não é só eles que vai, 144 mil, mas vai outras pessoas. Fora eles. Fora os 144 mil? Fora os 144 mil, é o que eu falei semana passada. Os 144 mil são judeus, literalmente da descendência das 12 tribos de Israel. Pastor, outras pessoas poderão ser salvas por um fio. Se serão, vai ter que pagar um preço muito grande, porque lembra daquilo que nós falamos? O anticristo, ele vai dominar a economia, vai dominar a religião, ele vai dominar a finança, a parte política, então ele vai fazer com que as pessoas se prostrem a ele. Só poderão comprar e vender se tiver a marca. Então, se haverá, pastor Douglas, eu acredito que se houver, é por um fio, é por um milagre. São pessoas que vão entrar, porque imagina assim, o Espírito Santo, como eu já falei, a igreja não estará aqui. A pessoa, nós com o Espírito Santo aqui, com a influência do Espírito Santo, já tem gente que já sai fora da presença de Deus. Imagina sem isso, imagina as catástrofes acontecendo, imagina o anticristo dominando tudo, virando a cangaia e colocando a culpa ainda nos judeus. Então, eu entendo que se houver por um fio, tá bom? 144 mil. Uma coisa que tem que deixar bem clara acerca dos 144 mil, eu deixei um destaque aí, é que os 144 mil não é a igreja, não faz parte. Os 144 mil não será a esposa do Cordeiro. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 4, que é o que nós lemos aí, diz assim, ó: e ouvi o número das palavras, e eram 144 mil palavras, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí eu já preciso, eu vou lá na frente e volto, porque quando nós lemos o versículo de número 9, do mesmo capítulo, Apocalipse 7, versículo 9, eu gostaria que toda a igreja lesse. Vamos lá, antecipa aí. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, versículo de número 9. O povo que está dizendo aí, uma multidão a qual não se podia contar, são pessoas que estão vindo do céu. São pessoas que, como que eu posso dizer? É uma multidão. E a Bíblia diz que são os mártires da glória. Ora, é que daqui eu deixei frisado, volta no PPT aí. Não se pode contar. Se não se pode contar, é inadmissível falar que somente 144 mil serão salvos. Porque se eu não posso contar, como que eu posso falar que só 144 mil subirão para o céu? Então, nós vamos ver que a Bíblia, ela se explica. Então, primeiro, eles são um grupo especial. E por que eles são um grupo especial? Porque eles promoverão o evangelho do reino durante o período da tribulação.
Pastor, e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o anticristo ele irá para cima dos 144 mil. Primeiro porque eles são especiais, nós vamos ver aqui. E a Bíblia descreve que durante a grande tribulação, a luta do anticristo, a perseguição do anticristo será tão cruel que a Bíblia enfatiza versículos de forma simbólica para nós entendermos o nível da perseguição contra eles. Quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 12, versículo 13 e 14. Nós já falamos inclusive sobre este capítulo aqui. Apocalipse 13, capítulo 12, perdão, versículo 13 e o 14. O que está escrito aí? Na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande árvore, para que volasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Interessante. O texto aqui narrado por João e escrito por João, aqui é um simbolismo da perseguição que o anticristo terá, inclusive com 144 mil. Por quê? Nós já falamos sobre isso. A serpente, ou o dragão, representa aqui, simboliza Satanás, ou anticristo. A perseguição à mulher. A mulher é quem? Israel. Não é a igreja, que muitos falam erroneamente. Gera a luz ao homem, Messias, o nosso Cristo. Então, dos judeus veio o nosso Salvador. Então, na grande tribulação, o anticristo perseguirá quem? Os que deram origem a todo o processo de salvação. Foi através deles que veio o Messias. E olha agora o que ele vai dizer. Mas a mulher, Israel, aqueles que são separados, foi dada 2 asas de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por quanto tempo? Bíblia aberta? Cadê? Por quanto tempo? Isso, vamos ler a Bíblia, gente? Ele está escrito aí no versículo 14, povo lindo. Mas foram, vamos lá, mas foram dadas à mulher 2 asas em grande árvore, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Por quanto tempo? 3 anos e meio, um tempo. E tempos, e metade de um tempo. Aqui é o simbolismo do período. Então, durante os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, os 144 mil estarão sendo levados, protegidos. E aí, quando nós falamos de simbolismo, lembra que a Bíblia, eu gosto de sempre lembrar isso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala de 3 formas: literal, figurada e simbólica. Então, aqui o livro de Apocalipse, nessa passagem de capítulo 12, ele está dando uma simbologia de Israel sendo perseguido pelo anticristo, levado e guardado para um lugar deserto. Que lugar deserto é esse? Um lugar onde eles não sofrerão. Mas como eles farão isso? Aí ele está dando o simbolismo. A mulher, ela teve o quê? Asas como de uma grande águia. O que essa asa de uma grande águia representa? Proteção e libertação divina para Israel,
permitindo que o povo seja levado rapidamente para um lugar deserto. Grande deserto. Um lugar de refúgio onde Israel será protegido e sustentado por Deus durante a perseguição do anticristo. Então 144 mil eles serão guardados, protegidos durante esse período. O anticristo vai tentar perseguir eles, mas não vai alcançá-los, não vai descobrir onde eles estão. E aqui eu amo essa passagem, sabe por quê? Porque quando o salmista diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então quer dizer que quando Deus nos esconde, ninguém acha. E quando Deus quer nos mostrar, ninguém pode nos esconder. Então, eles serão protegidos tempos e metade de um tempo. Refere-se ao período de 3 anos e meio. Durante esta proteção especial, durante a tribulação. Então, os 144 mil. Vamos lá, revisando. Judeus, oriundos das 12 tribos de Israel. Eles serão guardados, protegidos, e eles serão comprados. 1.2 Apocalipse. Ah, tá bom. Se for o caso, eu mando para vocês esse PPT, pode ser? Esse aqui eu vou mandar para vocês. Aí eu mando para vocês, vocês se divertem. Tá bom? Aí eu mando para vocês. Mas parabéns para anotar. Você sabe que quando você anota, você memoriza mais ainda? Né? Então parabéns mesmo. Então, os 144 mil judeus, não é igreja, oriundos das tribos de Israel. E aqui, para quem gosta de estudar a Bíblia, quando você lê Apocalipse, aí eu vou dar uma mergulhada, mas já volto. Senão a gente vai entrar nisso, nós vamos ficar maluco. 2 tribos não são citadas em Apocalipse, capítulo 7. Quais são? Meu Deus. 2 tribos não são citadas em Apocalipse, capítulo 7. Não são citadas. Isso aqui é tese polêmica. Isso aqui dá muita discussão dentro de uma vertente teológica. Vou falar quais são as 2 tribos. Qual? Efraim. E qual outra? Tá certo, perguntar para os universitários mesmo. Vamos ler Apocalipse 7, é só ler. É só ver se tem. É só ver se não tem. Apocalipse 7. Acharam? Acharam aí? Eu vou deixar para o final da lição. Pronto. Não vamos ficar. Não vou perder tempo. Sou muito 10, gente. Preciso voar aqui. Não, porque aí você vai perguntar por quê. Eu vou ter que falar um negócio aqui que eu vou deixar curioso que eu vejo lá na EBAF. Não, eu vou falar no final. Vou. É polêmico. É aquelas pérolas de EBAF que é para deixar o cabelo em pé. 2 tribos não são mencionadas. E aí existe uma grande pergunta. Por quê? Qual que é a outra? Dan. E aí existe uma grande pergunta, por quê? Daqui a pouco eu respondo. Vamos voltar? Ó, são comprados. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 4, diz que os 144 mil serão comprados. E esse termo comprado aqui vai falar sobre remissão, sobre salvação. Eles serão... A expressão aqui significa resgate.
Eles serão resgatados no meio do povo que ficar. Os 144 mil. 1.3. Todos terão o selo de Deus. João, ele viu em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo de número 1, ele viu 5 anjos. Quantos anjos? Dos 5, 4 seguravam os ventos dos 4 cantos da terra. E o 5º, ele anuncia os 144 mil que serão selados. Estes que serão selados, eles pertencerão como testemunhas diante da humanidade, selados para Deus. Agora olha para cá. Da mesma forma que haverão aqueles que se renderão ao anticristo e receberão a marca da besta, 144 mil judeus serão selados. Para quê? Eles serão testemunhas, selados, para deixar bem claro, representando que eles são pertencentes ao reino, judeus especiais. Apocalipse 7, 1 a 4, vai falar sobre o selamento dos 144 mil. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos ler lá rapidinho. Vai falar que é um povo adquirido, povo comprado. A expressão comprado, adquirido, em 1 Pedro, capítulo 2. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Esta expressão também é utilizada aqui para Apocalipse 7. 144 mil adquiridos, comprados, resgatados. Esses receberão um selo, marca, um selo de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, vai falar que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E por que ele é citado este versículo aqui, pastor? Porque na verdade, quando nós estamos falando a respeito de poder de Deus para a salvação, é porque eles proclamarão a salvação. E esta salvação é voltada para que as pessoas entendam que está por vir o reino de Deus. E eles testemunharão. Lembra que semana passada eu disse o que é testemunha? O que é testemunha? Significa mártir. Mártir. Aquele que está disposto a morrer por aquilo que ele acredita. Então as testemunhas, elas serão pessoas que serão seladas por Deus, testemunhas. Vamos correr. Os 144 mil serão protegidos pelo Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 diz assim: como guardaste a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, esse texto inclusive é usado para nós que acreditamos que subiremos antes da grande tribulação. Mas olhe para cá, o texto também refere-se à proteção que Deus dará a esses 144 mil. Amém? A Bíblia diz em Jeremias que o dia dessa proteção será os dias da angústia de Jacó. Jeremias 37. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Porém, será salvo. Ou seja, aqui é o remanescente. É aqueles que não vão se corromper, aqueles que serão selados e guardados. 144 mil. 2. Quais são as atividades? O que eles farão? E por que 144 mil não vai subir no primeiro?
Ai, viu? Mas a minha dúvida. Porque eles não subirão do primeiro. Porque eles fazem parte do plano dentro das 7 semanas. Eles estarão ali para proclamar, que nós vamos ver agora. Eles estarão ali para afirmar o reino que está por vir. Então, por isso que eles serão separados, escolhidos. Eles não sobem, porque lembra que a primeira vinda é para quem? Para quem? Para a igreja. É para a igreja, irmão? Então vocês ficam com essa cara assim, não é? Não, se deve. A Bíblia, ela é cheia de simbolismo. Você acredita nisso? Posso falar o que eu aprendi? Vou falar só para vocês. E você que está ouvindo vai pegar essa marmelada também. Quando nós falamos, mas por que primeiro a igreja e depois os judeus? Porque a Bíblia é cheia de simbolismo, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para Cristo. Quer ver uma coisa? Abre em Gênesis. Eu marquei na minha Bíblia. Gênesis, capítulo de número 13. Deixa eu ver se está aqui. Gênesis. Peraí que eu vou falar o capítulo aqui, gente. Gênesis, capítulo de número, eu anotei aqui para não errar. Abraão, deixa eu ver isso aqui. Quem conhece a história de Jacó? Gênesis, capítulo de número 29. Olha como que a Bíblia é cheia de simbolismos. Versículo de número 16, o que está escrito aí? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Léia, e o nome da menor Raquel. Quem conhece essa história? O que é a Bíblia? Olha como que a Bíblia aponta desde Gênesis até Apocalipse para Cristo. Quantos anos Jacó trabalhou para ter Raquel? 7 anos. Quantos? 7. 7 Raquel anos. foi 14. 7 ele pegou Léia, mas 7 foi. Vamos ler a Bíblia? Ele trabalhou 7 anos para receber quem? Raquel. Quem que ele recebeu? Ou Lia? Quer dizer então que Jacó ele trabalhou para receber uma mulher. Quem? Mais nova. Não é isso? Recebeu quem? Vê se você pega isso no seu coração. Em João capítulo de número 1, versículo 11, diz assim, ó. E ele veio para os seus. E eles não. João 11. Não. Isso aqui dá tema de pregação. Jacó trabalhou para receber. Recebeu quem? Jesus veio para quem? Mas ele recebeu quem? A igreja. Quer dizer que a Bíblia é cheia de simbolismos. Por isso que quando nós olhamos os simbolismos de Apocalipse, nós temos que entender que a Bíblia fala por si mesma. Quer ver uma coisa? Vamos voltar para lá, que só foi a... Eu quero ainda falar de uma tribo que
Quais são as atividades? Vocês estão entendendo até aqui, irmão? Os 144 mil, vamos embora. O poder de Deus, os 144 mil serão embaixadores de Deus proclamando o evangelho do reino. E tocou o sétimo anjo a trombeta e houve grandes vozes que diz: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Senhor Jesus Cristo. Ele reinará para todo sempre. Juntamente com as duas testemunhas, eles anunciarão o reino vindouro e será universal. Conforme está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 14, que está falando o quê? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Então, as 144 mil, elas estarão pregando o evangelho do reino, que o reino está vindo, testemunha, ela está enfatizando aquilo que ela crê, por isso eles serão escolhidos para aquilo. E aí não adianta, pastor, mas por que eles? Porque aí você tem que falar com Deus, porque Deus é soberano. Deus ele escolheu e ele escolherá 144 mil. Pastor, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Algumas pessoas pensam que os 144 mil serão literalmente 144 mil dividido pelas 12 tribos de Israel. Isso, historicamente falando, não há 100% de concordância. E por que, pastor? Aqui poderia valer uma Bíblia pentecostal que soubesse me responder isso. Igual a minha. Por quê? Pronto, eu vou contar até 3. Eu vou dar 100 reais. Porque os 144 mil não podem ser literalmente das 12 tribos de Israel. 1, 2, 3. Perdeu. Ó. Vamos lá. Primeiro. Eu combinei. Não combinei? Ó, primeiro. Lembra quando... História. Quando Salomão assumiu... Roboão assumiu. E aí teve a divisão dos reinos. Reino Norte, Reino Sul. E aí vocês se lembram que por que se chamam judeus? Por que se chamam judeus? Porque a tribo de Judá volta para Jerusalém. A partir dali não existem mais as 12 tribos. Reino do Norte, Reino do Sul. E ali, então, algumas tribos, elas se extinguiram. A genealogia delas. Então, falar que vai vir 12 mil de cada tribo é polêmico. Uns dizem que esse número é um número simbolicamente espiritual. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que são 144 mil. O que eles farão? Eles testemunharão junto com as duas testemunhas. Nós já falamos aqui, a princípio, que ninguém tem certeza de quem é. Então eles vão ficar só enquanto as duas também estiverem vendo? Eles vão ficar durante todo o período da grande tribulação. Todo o período. Desde o começo. As duas testemunhas vai... As duas testemunhas. Lembra? E as duas testemunhas, quando ela aparece? Quando ela aparece? As duas testemunhas. Atenção lá, passada. Na grande tribulação, né? Hã? Na grande tribulação. Tem a tribulação e a tribulação. Na grande tribulação, mas tem um período de tempo, peraí. Elas vão aparecer quando, gente? Elas devem aparecer entre o meio da primeira e vão subir. Na 70ª semana das visões escatológicas? Seria a última semana de Daniel, 7 anos. Mas elas vão aparecer já no... A igreja subiu, elas aparecem? As duas testemunhas, foi isso que eu falei? Elas aparecem quando? Grande tribulação que é? Que inicia quando a grande tribulação, gente? Quando a igreja subir? Ó, vamos lá, gente. Lembra? Tribulação, 7 anos. Esse período de 7 anos, a Patrícia falou isso aqui. Ela ensinou.
Durante os 3 anos e meio, por mais que a terra vai estar uma catástrofe, muitas coisas, mas o anticristo ele vai ao pacto com Israel. Esse período se chama tribulação. A grande tribulação é depois de 3 anos e meio, que aí vira a cangaia. É aí onde as testemunhas aparecem. Depois de 3 anos e meio. Isso. Mas os 144 mil já estão desde o começo. Então, as duas testemunhas se juntaram com eles. Vamos embora. 2.3. Seguirão o Cordeiro. Os 144 mil seguirão fielmente o Cordeiro aonde ele for. Serão extremamente perseverantes, devotados, mesmo em meio à apostasia. Aí alguém vai falar assim: pastor, como que poderão ser judeus? E eles serão fiel ao Cordeiro, a Cristo. Sendo que se você chegar para um judeu hoje ortodoxo, ele não acredita. Por isso mesmo, que eles são adquiridos, escolhidos, atentos. Eles serão remidos e eles seguirão. Tanto é que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 5. E aí nós falamos sobre a perseverança. Eu pulei, não é verdade, perdão. Pulei mesmo, perdão. Me perdoe. Confrontarão a trindade satânica. Então eles estarão confrontando pela mensagem todo o império babilônico. Apocalipse capítulo 11, versículos 5 ao 6. Durante esse período, as duas testemunhas estarão junto com eles. E aí Apocalipse 11, 5, 6, que fala que elas, da boca delas sairão fogo, e devorará os seus inimigos. Qualquer que lhe fazer mal, importa que seja morto. Então, junto com as duas testemunhas, as atividades delas. Vamos lá, primeiro. Serão embaixadores. Poder de Deus. Proclamarão o Evangelho. Segundo, elas irão contra o império do anticristo. Terceiro, seguirão ao Cordeiro. São pessoas dedicadas ao Cordeiro. Eu estou correndo por causa do horário, tá? 2.4. Mantendo a integridade e completa santidade. Isso aqui vale a pena gastarmos um tempo aqui. As 144 mil, elas são duas características: pureza espiritual e integridade moral. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 4. O que diz aí? Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os herdeiros dos homens foram consagrados com primícias para Deus e para o Cordeiro. E o 5? E a sua boca não se achou engano, porque são diante de Deus. O versículo 4 está falando de pureza espiritual. Eles são descritos como virgens, que não se relacionaram com mulher. Aí alguém vai dizer assim: tá vendo? Só homens. Aqui, essa expressão virgens, quantas vezes Deus usava a expressão prostituíram-se para o povo de Israel? Porque outrora eles estavam adorando a Deus e depois eles adoravam a outros deuses. Uma traição, uma prostituição. Esses 144 mil, eles terão uma pureza espiritual. Olha que interessante. Eles nunca se contaminaram. Eles nunca deixaram de ser influenciados e nem se influenciarão em meio à apostasia, em meio ao império do anticristo. Eles não se contaminarão. A Bíblia diz que da sua boca não se achou integridade moral. Em algumas traduções do versículo 5 expressa assim: e não achou mentira na sua boca.
144 mil escolhidos. Integridade e completa santidade. Por isso que alguém pode dizer, pastor, mas serão seres espirituais? Não, são judeus. Judeus escolhidos pelo Senhor, comprados pelo Senhor. A Bíblia diz, aí é rápido, 2.5, e eles louvarão ao Cordeiro. Eles, cumprindo a missão, louvarão com um cântico novo, mesmo enfrentando intensa perseguição do anticristo e das forças do mal. Então, esses 144 mil, vamos lá, são judeus, eles, oriundos das tribos de Judá, de Israel, eles serão pessoas que vão pregar o evangelho do reino. Eles vão ser perseguidos, mas serão guardados. Eles enfrentarão todo o império satânico durante o período da tribulação, da grande tribulação. E eles serão pessoas que não têm nenhum tipo de contaminação espiritual. Eles não têm nenhum tipo de falsidade na forma, na conduta de tratar com as pessoas. Então 144 mil eles atuarão durante o período da tribulação. Até que amém? Tranquilo? O 3 diz assim: quantas pessoas serão salvas? Só os 144 mil? E aí eu preciso, com todo respeito, e lembrando da última lição que nós tivemos aqui, em defesa da fé cristã, eu amo, respeito toda e qualquer religião e denominação. Mas existe uma denominação que fala que somente se você dá uma bugada e digitar assim, quantos membros essa denominação tem? 9, acho que é milhões. Aí eu fiz a pergunta: se só são 144 mil, já tem muita gente sobrando. Eu disse com todo respeito. Inclusive, se você faz esse tipo de questionamento, meu Deus do céu. Por quê? Não. É bi, né? É mi, né? Tá. 9 milhões. Então, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 7, versículo número 9. Existia uma multidão, ele viu uma multidão, o qual ninguém podia contar. Limitar a salvação é como eu dizer que João 3,16 é inválido. Porque Deus amou os 144 mil. O mundo. Então, o mundo engloba quem? É por isso que o texto áureo é pertinente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como que eu posso falar que somente 144 serão salvos? Então nós entendemos que não existe limitação. Mas então, peraí, a outra deu um... Eu pego. Eles acham que não vai ter o arrebatamento, então? Eles acreditam que somente 144 mil serão salvos. Mesmo no arrebatamento, depois do arrebatamento. Porque para eles A forma de pensamento deles é totalmente diversa da nossa. E aí, se nós formos entrar aqui, nós vamos entender que eles entram numa linhagem que é perigoso ser, além de ser uma heresia, ser uma seita herética. Aí nós vamos, infelizmente, entrar num assunto. Mas é aquele negócio, refutando que a Bíblia diz, o que é pregado, vai ter limitação? Não, 144 mil, não existe isso perante a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 22, 17. 22, 17. O que está escrito aí? O convite à salvação de Apocalipse 22, 17. Vem, quem ouve, diga, vem, quem tem sede, venha, e quem quiser, de graça da água da vida. Ou seja,
Aí é um convite. Quem tem sede? Tem. Ué, é a mesma coisa eu falar assim para vocês, gente, eu tenho água aqui. Quem tem sede, só me beber. Outra coisa é eu falar, gente, só tenho água para 10. O que eu estou fazendo com o meu convite? Limitei ele. Não existe limitação em relação a quantas pessoas vai subir, serão salvas. 3.1. A salvação é um dom dado por Deus. Paulo ensina que o pecado traz morte, mas Deus oferece gratuitamente a salvação por meio de Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse tópico 3 aqui vai enfatizar justamente isso. Quantos serão salvos? Existe um limite? Não. No 3.1, no 3.2, vai dizer o quê? Deus quer que todos sejam salvos. E aí nós temos referências. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ter conhecimento da verdade. É o desejo de Deus que todos sejam salvos. Agora, a decisão da pessoa cabe a ela. Eu não posso jamais limitar isso em relação à salvação. Versículo 2 Pedro 3,9. Vou citá-lo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. E aí o 3.3 vai justamente bater nessa tecla. Restringir 144 mil é limitado, que é limitado. Aí nós vamos ver em 1 Timóteo que o desejo de Deus é universal. A redenção através de Cristo Jesus não é para alguns, é para todos. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4. O que está escrito aí? Eu leio a sua Bíblia um pouco. Achou? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4. O que está escrito? Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então existe um desejo de Deus que todos os homens se salvem. Então, limitar e falar que só são 144 mil, caímos num grande erro na hora de interpretar a Bíblia. De forma resumida e concluindo, os 144 mil são citados em 3 capítulos, ou melhor, em 3 momentos do Apocalipse. Apocalipse 7:4, Apocalipse 14, no versículo 1 e no versículo 3. Eles surgirão durante o domínio do Anticristo, proclamando o Evangelho do Reino, confrontando as práticas enganosas e não se importarão com as severas implicações, serão perseguidos. E sabe o que eu aprendo com esses 144 mil? É que, não obstante de nós, que nós possamos também ter essa confiança, dispostos a sofrer pelo amor de Cristo, a sofrer pelo Evangelho de Cristo, não temendo o que possa fazer o homem, não temendo o que possa fazer o sistema religioso. Pelo contrário, esses 144 mil, eles serão enfáticos naquilo que eles vieram para fazer. Então, esses 144 mil, eles são judeus, eles terão uma proteção especial, porque serão escolhidos, terão selo. Então, por onde eles passarem. Agora, vou fazer uma pergunta. E esse selo? Tatuagem? Uma roupa? Acho que é mais interno, tá? A Bíblia diz que todos verão. Vamos lá? Apocalipse, capítulo número 7.
Apocalipse capítulo de número 7. Cadê? Peraí. Gente do céu. Apocalipse 7, versículo de número. É o 3? Aqui está escrito aí. Dizendo, não glorifiqueis a terra e o mar, nem as águas. Não. É versículo de número 1 a 8. Vamos lá. O que está escrito aí? Vai contar todo o contexto. Requerei os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E aí? E vi outro anjo subir a banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz dos quatro anjos: a mim fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que achamos assinalado na festa do século do nosso Deus. E ouvi. Falta o 4. Eu vi o número dos. Este selo, esses assinalados, esses marcados. Aonde está escrito que vai ser? Na terra, O que está escrito no 3? dizendo que a terra, nem o mar, nem as águas, até que achamos assinalado na festa do nosso Deus. Que selo é esse? A marca do anticristo, ela só poderá ser introduzida ou marcada em 2 lugares do corpo. Quais? Então, haverão 2 tipos de, como que eu posso dizer, auge de marca. Então, na grande tribulação, ou a pessoa vai olhar para a testa ou vai olhar para a mão. Então vai ver a pessoa de longe e vai ver uma marca. Dependendo da marca, vai falar do anticristo. Só que 144 mil terão outra marca. E aí, pastor, a Bíblia diz na testa. Só que vocês têm que entender que Apocalipse é cheio de simbolismos. A Bíblia diz que é na testa, na cabeça, no lugar que se pensa, no lugar que você tem uma conduta, no lugar que você toma decisões. Então, falar que literalmente vai ser uma marca na testa, você corre o risco de falar que pode ser uma tatuagem. Apesar que tem irmã que se tatua, né? Sim ou não? Sim. Enfim, deixa por outra hora. Eu vi Vale. um filme que é meio como se fosse o sangue de Cristo na testa. Uma marca. É. Quem lembra? A Bíblia se fala, a Bíblia não se confunde, a Bíblia se responde. O que guardou o povo lá no Egito quando o anjo da morte passou? O sangue do cordeiro, símbolos. Por quê? Hoje nós tomamos ceia, porque nós entendemos que o simbolismo que aconteceu lá atrás. Lembra o que aconteceu lá atrás do Egito? Para nós é um nome, né? Que é passar por cima, Páscoa. Então a Páscoa, que é Cristo, a nossa Páscoa, que é Cristo,
Hoje nós temos dois simbolismos fortes: o corpo e o sangue. Você já percebeu que quem participa da ceia, ele é considerado o quê? Membro do corpo. E é interessante que existem simbolismos. Então, essa marca que eles terão, talvez seja algo visível ou seja algo perceptível. Conduta, forma, jeito. Porque tem gente que é selado por Cristo sem dizer uma palavra, somente na conduta dele. Um exemplo? Quem lembra do substituto de Elias? Quem lembra daquela mulher sulamita? O que ela fez com ele? Preparou o que para ele? Só um quarto? Um quarto, a mesa, cadeira, Uma cama? cama, dinheiro, E o que vai? dinheiro. E ela falou o quê? Vejo. Ele falou com ela? Ele só passava por ela. Então 144 mil, talvez, esse selo, essa marca assinalada, eles serão pessoas que quando alguém vê, fala: rapaz, na testa pode ser um. Aí existem as especulações, ok? Pode ser um brilho, pode ser algo que vai reduzir, vai ser uma marca. Da parte de Gênesis fala sobre Caim, que Deus deixou Uma marca de nele Caim. também é outra polêmica, se não sabe se é uma marca, se é uma cicatriz, enfim. Então existem símbolos na Bíblia. Então quando vocês lerem Apocalipse, vocês têm que sempre tomar o cuidado de entender, é literalmente ou simbolicamente. Amém, irmãos? 144 mil oriundos das 12 tribos de Israel, judeus, não a igreja, participarão dos 7 anos, serão perseguidos de forma abrupta a partir dos 3 anos e meio para frente. Eles serão guardados pelo Senhor no deserto, eles serão proclamadores do Evangelho que está próximo, eles estarão indo contra a trindade satânica, como todo o sistema do anticristo, todo o sistema religioso. Serão escolhidos, comprados, serão pessoas que terão uma pureza espiritual, virgens, eles não acharão engano na sua boca, ou seja, 144 mil pessoas especiais. Pastor, eu quero saber quem é. É só você ficar para ver. Mas, enquanto isso, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Vem, querido, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu vou falar porque Dano está lá. Vamos agradecer. Pode falar, pai. A testemunha da testemunha passada e essa de 140 mil são no mesmo propósito? Sim, eles, inclusive, as 144 mil, junto com as duas testemunhas, elas vão enfrentar no sentido de proclamar a palavra contra o anticristo. Além dos 144 mil, as duas testemunhas juntas. A diferença é que vai ter o poder, né? As duas testemunhas terão poder, que eu falei até semana passada. Não é literalmente que vai sair fogo deles ali, desde que a palavra será tão forte que vai queimar como fogo no coração das pessoas, e mesmo assim elas não vão se arrepender a ponto de colocá-las na praça e enfim. Beleza? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Senhor, eu creio que a Tua palavra é fiel, é verdadeira, é poderosa. Obrigado, Senhor, por nos dar entendimento, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor. Nós somos aqui Teus discípulos, queremos aprender mais. Abra nossa mente, continua tratando conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.